de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração antes de nós lermos a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Sabemos que a oração é a chave da vitória. Aleluia. A oração move as mãos de Deus. Como diz a palavra do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos perante Ti, ó Deus, perante a Tua face. Deus, é para suplicar Tua misericórdia. Abençoa o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja nesta noite. Ó Deus, cada um que se faz presente. Deus amado, Deus querido, fala conosco pelo meio da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus amado e querido, confio a bênção em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Livro de Malaquias. Glória a Deus. Livro de Malaquias, capítulo 3. E o versículo 14. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3 e o versículo 14. Aleluia, Deus. Louvado é o nome de Jesus. Último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3 e o versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, no capítulo 3 e no versículo 14: Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reportamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, que farei? Serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Aí estamos a palavra de Deus. Nós podemos ver na Bíblia, onde nós lemos no livro do profeta Malaquias, nós podemos ver: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Nós podemos ver que o povo passando luta dizia desta maneira: inútil é servir ao Senhor. Porque eles falavam assim, irmão, devido à luta. Porque muitas das vezes
Na hora em que nós começamos a passar luta, esquecemos também das vitórias que nós já recebemos das mãos do Senhor. E não somente da vitória que nós já recebemos, também das vitórias que nós iremos receber no futuro. Daquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que o servem, tem guardado para aqueles que tem observado os seus estatutos, que tem guardado os seus mandamentos, que tem servido ao Senhor dos Exércitos. E nós podemos ver no versículo 15, diz assim: ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos também os que cometem impiedade se edificam, se eles tentam ao Senhor e escapam. Ora, pois nós dizemos por bem-aventurado aqueles ímpios, aqueles que tentam ao Senhor, eles o escapam. Estava falando aqui, irmãos, daquele que muitas das vezes o homem que serve a Deus, muitas das vezes ele passa luta, ele passa perseguição, e ele chega até mesmo a falar, como diz esse versículo da palavra de Deus, olhando para o ímpio, dizendo que o ímpio é bem-aventurado. Eles tentam a Deus e escapam, como diz aqui a palavra de Deus. Ora, pois nós reputamos, pois nós dizemos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade. Se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Irmãos, nós sabemos que eles tentam ao Senhor e escapam, mas nós podemos esperar pelas promessas que Deus tem feito para aqueles que servem a Ele. As promessas que Deus tem feito para aqueles que confiam no Senhor. E nós podemos ver no versículo 16, diz: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. Irmãos, nós podemos ver aqueles que temem ao Senhor, quando ele chega diante de Deus, ele não fala, irmão, como qualquer um, ele fala com o seu próprio companheiro. O próprio Jesus Cristo, ele chega a dizer para os seus discípulos: olha, vós, eu tenho vos chamado como amigo, não tenho vos chamado de servo, porque servo não sabe o que fazem o seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigo. E aqui nós podemos ver a palavra de Deus: aqueles que temem ao Senhor falam com o seu companheiro, com o seu amigo. O próprio Jesus, ele chega a dizer que não chamava mais os discípulos de servo, porque servo ele não sabe o que fazem o seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigo. E nós podemos ver aqui na palavra de Deus, aqueles que temem ao Senhor falam, conversa com o seu próprio companheiro. E ainda tem mais, irmãos: e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito, diante dele, para os que o temem. O Senhor, para os que o temem o Senhor, e para os que lembram do seu nome. E há um memorial. Irmãos, tudo, muitas das vezes algo acontece na nossa vida, ou algo nós temos feito, nós temos obedecido, nós temos cumprido
com os mandamentos do Senhor. Muitas das vezes não podemos com os olhos carnais, não podemos ver nada, mas diz a palavra de Deus que há um memorial escrito diante do Senhor acerca de tudo aquilo que nós estamos fazendo, porque, irmãos, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos para o Senhor, de maneira nenhuma é vão, diz a palavra de Deus. E no versículo 17, nós podemos ver, irmãos, aqueles que realmente temem ao Senhor, aqueles que obedecem o seu mandamento. Diz assim no versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Irmão, somente aqueles que temem ao Senhor que podem ouvir esta palavra, e eles são meus, diz o Senhor dos exércitos. E ainda diz mais: naquele dia. Irmãos, nós sabemos que hoje, muitas das vezes alguém olha para nós e acha que nós estamos aqui perdendo tempo. Muito olha para nós e diz até com palavras em que muitas das vezes vem magoar. Mas aqui diz a palavra de Deus: naquele dia, que farei? Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. E diz ainda mais: naquele dia, que farei? Serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Irmãos, nós podemos ver, diz a palavra de Deus: naquele dia serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então nós podemos ver, irmãos, o Senhor chega a dizer que naquele dia, irmãos, o dia em que muitas das vezes aquele que não teme ao Senhor não vê, não é o dia de hoje. O dia de hoje que nós vivemos, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, se o Senhor venceu o mundo, Ele também dá o direito para que nós que estamos ligados nessa videira, que é o Senhor, também viemos assim vencer também o mundo. E no versículo 18, aí, irmãos, vem completar acerca daqueles que servem a Deus, a diferença, porque, irmãos, muitos achavam que o ímpio obtinha vitória, que o ímpio tentava a Deus e escapava, que o ímpio era bem-aventurado. Mas nós podemos ver agora no versículo 18, diz a palavra de Deus: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então nós podemos ver, irmãos, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, nós podemos ver que já houve diferença. A Bíblia diz que quando o povo rebelde, diz a palavra de Deus que comia, casava e dava-se em casamento, comia, bebia, casava e dava em casamento, até o dia em que Noé, com as promessas de Deus, Separa quem salva que eu não sei. obedecendo às promessas de Deus, construiu aquela